Eu já disse para vocês aqui várias vezes que a Vera Magalhães, acho que dirigiu Roda Viva, tem coluna na Folha ou no Globo, não sei, a Vera Magalhães, né? Uma que o Bolsonaro destratou, e por conta de ser o Bolsonaro que a destratou, ela ganhou um protagonismo. Eu já disse para vocês que ela é uma pessoa burra, ela é uma moça burra, ela não consegue concatenar as ideias, né? Só que a imprensa toda hoje no Brasil, ela tá bastante burra. Então isso favorece pessoas como a Vera Magalhães. E a burrice favorece a direita, né? Porque as pessoas de direita, elas assistem sempre a mesma coisa para repor as suas convicções. E o liberal, ou a pessoa mais à esquerda, ele tende a tentar sair da bolha. Então, a burrice favorece a direita e a Vera Magalhães é burra e favorece a direita. Olha só a conversa dela de novo. Aliás, um assunto que não saiu da pauta. Janja constrange o Xi Jinping, constrange o Lula numa conversa lá na China. Já foi explicado pelo Lula 1000 vezes que não houve constrangimento algum. Mas o assunto volta. E agora é a Vera Magalhães falando que a Janja trabalha para a oposição porque faz coisas erradas. Mas, gente, se tem uma coisa que não foi errado, se tem uma coisa certa que a Janja fez, foi essa conversa com o Xi Jinping a pedido do Lula. E vejam a confusão mental da Vera Magalhães. Eu vou ler para vocês o que ela escreveu, para vocês verem a confusão mental. Olha só, que eu não gosto de falar por falar. Às vezes eu não, né? O vídeo não cabe, mas quando cabe a gente mostra bem o ponto onde a pessoa é burra. Olha aqui, ó. A independência de uma mulher na posição que Janja ocupa, que não é equivalente a de um ministro, não se mede por arroubos de voluntarismo. Quem define o protocolo em uma viagem de Estado não é ela, não são os demais integrantes da comitiva, são os corpos diplomáticos dos dois países em uma série de reuniões. E daí? E daí? Quer dizer que define-se tudo e o presidente fica amarrado ao protocolo? Que brincadeira é essa? Na conversa 2, a criatividade é que vale. Se o presidente pode colocar um assunto, por que ele não vai colocar? Porque o protocolo disse para ele. O protocolo é uma indicação e não uma camisa de forças. Agora, o fato da Vera Magalhães ser jornalista e não entender isto, que o protocolo é apenas uma indicação do que se vai conversar e não uma proibição aos dois presidentes, e inclusive as primeiras damas que estão juntas, então a Vera Magalhães mostra bem que ela nunca fez absolutamente o curso de jornalismo. Ou se fez, não ensinaram corretamente. Ou se ensinaram corretamente, ela é aquilo que eu falo, ela é burra. Não é possível, gente. Não é possível não ser burrice a pessoa achar que o presidente chega, fala, olha, eu queria conversar tal coisa com você, mas o protocolo não deixa. Aí o outro diz, é verdade. Aqui, eu também queria conversar, mas infelizmente vamos ter que conversar por telefone. Porque pessoalmente o protocolo não deixa. Então por que se encontraram? O encontro é exatamente para que os dois presidentes fujam da formalidade da rede social, o telefone. Meu Deus, ela não sabe isso. Bom, aí entra a história da Janja, que a Janja não podia ter falado. Desde quando a Janja não pode falar aquilo que é pedido pelo Lula? O Lula começou a conversa sobre a rede social. E ela completou a fala do Lula. Agora veja a burrice da Vera Magalhães mais uma vez. Aqui.
A China é um regime autocrático, em que existe controle estatal do que se pode dizer e publicar, e nunca pode ser modelo de regulação para o Brasil. Mas, o que tem a ver isso com o que a Janja falou? A Janja estava pedindo um modelo? A Janja não estava pedindo um modelo. A Janja estava considerando exatamente isto que a Vera Magalhães disse. Se a China tem controle estatal sobre os meios de comunicação, então eu não vou falar para empresário nenhum sobre o TikTok no Brasil. Eu vou falar direto com quem controla o TikTok na China e, portanto, no Brasil. Justamente por a China ter uma regulamentação estatal sobre a mídia, é que eu vou falar agora com o chefe da porcada. Eu não vou... Então, né? Então, foi um sinal de entendimento da Janja do que ela está fazendo, e não um desentendimento. O desentendimento é da Vera Magalhães. A Janja não estava pedindo para a China dar modelo. A Janja estava dizendo que, já que você controla, veja como há descontrole do próprio TikTok em relação ao Brasil. Aí ela vem, que isso que a Janja falou lá não tem nada a ver com a necessária discussão sobre regras que impeçam crimes e patati patatá. Mas como assim? Desde quando aquilo que é feito num país autoritário não pode ser observado para ser feito num país democrático? A China é autocrática do nosso ponto de vista, do ponto de vista da democracia burguesa, do ponto de vista da democracia liberal. Eles, em muito mais quantidade que a gente, acham que o nosso regime de democracia liberal favorece crimes, favorece pobreza. E eles, lá, têm uma outra visão sobre democracia. Você pode falar, mas eu não gosto da deles, gosto da nossa. Você pode falar, eu gosto da deles, não gosto da nossa. Aí é outra questão. A questão é que, se lá há um modelo de regulamentação do que pode e do que não pode, por que é que a gente não pode nem olhar? Por que a gente não pode olhar por cima do muro para ver o que é? Por que nós só podemos seguir outros países democráticos que estão no mesmo buraco que a gente? Por que a gente não pode olhar para o lado de lá para ver se lá houve uma solução melhor? E aí você descobre o quê? Aquilo que todas as pessoas, todos os educadores, inclusive os criadores das IAs, os criadores da internet, inclusive, vem dizendo: tela o dia todo para criança não é alguma coisa saudável. E aí a China tem uma experiência. Não é uma experiência de proibir ou não proibir, não é essa a questão. A experiência é de tirar e ver o que acontece com as horas que se tirou a internet da criança. Então tem estudos. Tem estudos sobre criança que usa 10 horas, 11 horas, 5 horas, 3 horas, 4 horas. Então esses estudos criaram para o governo uma condição de dizer: não vai ter tela para criança. E como a criança está num sistema de escola integral, é mais fácil controlar. Agora, pera lá. Mas o Brasil não chegou à mesma conclusão e também não está tentando tirar a tela das crianças? Então por que não pode haver troca de experiências? E por que é que não se pode prever os crimes? Lá, o crime pode ser julgado de uma maneira que a gente aqui não entenda. Mas a gente entende a maneira como aqui pode ser julgado, se você ultrapassar a lei. Por que não pode ter lei?
se chegar a um consenso pedagógico de que faz mal. Nós aqui, gente, há mais de 3 anos ou 4, tivemos uma experiência particular, pessoal, e que nós na época relatamos aqui. Eu mesmo, lembram? Da minha neta. Ela estava tendo um comportamento bastante estranho de associabilidade. Bom, e a linguagem atrasada. Aí vai para lá, vai para cá, tá dentro do espectro de autismo, Vai para o médico falou, não sou maluco, não vou dar diagnóstico de autismo, tem que esperar muito. Vai na psicóloga, a mesma coisa, né? Vamos esperar, vamos ver. Mas está preocupante, tá. Bom, resultado. Minha filha me liga, ela fala, não, olha, eu não notei nada enquanto no relacionamento comigo. Só que o relacionamento comigo é esporádico e é muito mais virtual. Então, se vocês estão falando que a coisa está esquisita, vamos ver, né? Bom, mas enfim, chegou um determinado momento que eu falei, olha, eu tenho uma solução para o caso. Quer dizer, eu tenho uma possibilidade de solução para o caso, que eu acho, pelo que eu já estudei, e pelo que eu venho acompanhando dos debates internacionais, e pelo que eu mesmo publiquei no Subjetividade Maquínica, há um modo de tentar resolver isso. Tira o celular. Pup, tirou o celular. Gente, quando ela voltou para as avaliações de psicólogo, pedagogo e médico, os caras falaram, não está dentro do espectro de autismo de maneira nenhuma. Isso aí é deficiência da linguagem e muito provavelmente o avô acertou. Tirou o celular, mantém sem celular. E agora vamos fazer o processo, né, com a fonoaudióloga para rever essa situação. Hoje ela está na escola, primeiro lugar em tudo quanto é canto, na escola, se dá muito bem com todo mundo, não tem dificuldade nenhuma, né? É muito querida pelas colegas da escola. Quando ela chega, ela fala, né? A Mariana chegou. Acabou o problema. Mas minha filha chorava, desesperou, nossa. Então, gente, aí você não pode olhar para isso. Não vamos olhar para isso, por quê? Porque quem tirou o celular foi a China, um lugar autoritário. E a primeira-dama também não pode conversar isso com ninguém, nem com o presidente, porque tem um protocolo. Quer dizer, a Vera Guimarães, eu vou dar o diagnóstico dela, que não tem nada a ver com autismo. Pelo contrário, os autistas podem ser muito inteligentes. O diagnóstico da Vera Magalhães, eu volto a dizer, é burrice crônica, no sentido que o Teodoro Adorno, filósofo da Escola de Frankfurt, falou da burrice. O que é a burrice? O que é uma pessoa burra? É uma pessoa que tem uma cicatriz. O que é uma cicatriz, né? É uma marca no rosto, na pele, na perna, uma marca. Quando você vai passando os olhos, a cicatriz faz você parar. Depois você continua. É exatamente este o papel da cicatriz, da burrice. Ela faz com que a inteligência vá até um certo ponto, pare, tenha um gap. Pode até continuar, mas esse gap, esse buraco, esse lugar onde você parou para percorrer os olhos, a cicatriz, é uma marca que deixa uma descontinuidade da inteligência. Por isso que a inteligência, a burrice é uma cicatriz, ela deixa uma marca de descontinuidade na inteligência. Ela faz um ponto fixo. E a Vera tem essa marca de descontinuidade. Ela é capaz de escrever um texto, mas o texto mostra, quando você analisa, que ele tem uma marca de descontinuidade em relação ao raciocínio. E ali está a burrice. E é isso que é Vera Magalhães. E está crescente isso no jornalismo. A pessoa não percebe que o que ela falou desmente ela própria. O que ela falou não tem sentido. Ela não percebe.
É como se essas pessoas tivessem tido falta de alguém que corrigisse os textos que elas fabricam e elas se tornaram produtoras de textos. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta.